Então, página 50, cilindro. Bom, o cilindro ele pode ser reto, né? Ou oblíquo. Então, ele é retinho aqui, né? É uma lata, é o formato de uma lata, ou um cano, ou ele pode ser oblíquo quando ele está inclinado, aqui em cima de alguma coisa, né? Ele tem esse formato aqui. Aqui também ele não é retinho, também não, né? Ele tem um formato arredondado aqui. Mais ou menos isso. Então, ele pode ser reto, quando ele está em pezinho, ou ele pode ser oblíquo, tá? Aqui a gente tem a altura dele, que é a distância entre uma circunferência e outra, tá? E a altura desse prisma aqui, ó, não é a distância entre uma altura e outra, porque toda altura ela tem que formar aqui 90 graus. Então, a altura é uma coisa, e nesse caso, a distância entre as bases é outra, tá bom? A distância entre as bases, aqui, é chamada de geratriz. G de geratriz. Não é Q, é G. Tá? É a distância entre as bases. Então, daqui até aqui, a gente tem a geratriz, distância entre as bases, a altura aqui formando 90 graus. Então, aqui eu tenho que a geratriz, nesse caso, é igual à altura. Aqui a geratriz é diferente da altura. Ok? A gente também no cilindro vai trabalhar com circunferência, né? Aqui, ó. Então, aqui a gente vai trabalhar com o raio da circunferência, né? Diâmetro. Então, isso aí é o cilindro. Ele é formado por dois círculos e a parte lateral que forma o retângulo, ok? Muitos exercícios falam sobre o cilindro de revolução. Vocês vão ver aí na página 51. O que é um cilindro de revolução? Simples. Se você pegar aqui, por exemplo, essa apostila, se eu pegar essa apostila, fixar o eixo dela aqui na minha mão esquerda, tá vendo? Esse aqui é o eixo dela. Se eu rodar essa apostila aqui assim, ó, e for rodando bem rápido, né, eu vou ter um cilindro de revolução. Então, a minha mão esquerda aqui, ó, ela tá fixada aqui e eu tô rodando aqui. Então, eu formo aqui um cilindro, né, aqui em cima, né, isso aqui seria o raio, isso seria o raio, porque eu tô girando, né, um retângulo. Vocês podem ver que na página 51, tem um retângulo bem escuro, né, um vermelho mais escuro, que na hora que gira ele ali, em torno do eixo, ele forma um cilindro. Então, isso é chamado cilindro de revolução. Ele é formado girando um retângulo, ok? Bom, vamos falar de área do cilindro. Para falar da área do cilindro, a gente tem que prestar bastante atenção no seguinte. Ele é formado de quê, então, o cilindro? Ele é formado de dois círculos, porque há a base embaixo e a base em cima. Então, ele é formado de dois círculos. E essa parte lateral, então, você imagina uma lata, né? Se eu tirar as bases dessa lata e abrir essa lata aqui e esticar, essa lata vai formar o quê? Essa parte lateral vai formar um retângulo, né? E mais aqui as duas bases. Então, o cilindro ele é formado de dois círculos e um retângulo, ok?
simples de mostrar, quer ver? Eu tenho aqui uma folha, que é um retângulo. Se eu fizer isso aqui, esse retângulo vira a parte lateral de um cilindro. É disso aqui que eu tô falando, né? Esse retângulo aqui, se eu dobrar ele aqui, ele forma um cilindro. E aí, se eu abrir, eu tenho um retângulo. Tudo bem? Então, a parte lateral do teu cilindro é um retângulo. E mais 2 círculos. Bom, então a área do cilindro é o quê? Duas vezes a área do círculo. Caiu aqui. Duas vezes a área do círculo. Mais a área do retângulo. Ok? Duas vezes a área do círculo mais a área do retângulo. Então, a área do cilindro é igual à área do círculo, πr ao quadrado. E a área do retângulo, base vezes altura. Né? Exatamente. É isso que a gente vai concluir. Exatamente isso. E aí, o que que acontece? Né? Exatamente isso que o Breno acabou de comentar. Meu retângulo está aqui representado pela folha, né? Tá aqui a parte lateral. O que que acontece? Essa aqui não é a base? E essa aqui não é a minha altura do retângulo? Então, aqui é a base, aqui é a altura. A minha base, quando eu dobro, ela acaba virando o quê? O comprimento da minha circunferência. Né? Ela vira aqui o comprimento da minha circunferência. Então, a base do meu retângulo é o comprimento da circunferência. Olha só que interessante. Tá vendo? Isso aqui é o comprimento da circunferência quando eu faço isso. Então, eu vou mostrar aqui, né? Trazer para cá os dois círculos. Essa base aqui, ó, SB, é o mesmo comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. E qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. R é o raio aqui. Então, a minha base eu vou achar fazendo 2πr. Ok? Então, a área do cilindro é determinada por essa fórmula aqui. Que a gente tem que achar a área do círculo, πr ao quadrado, e a gente tem que achar a área do retângulo, que é a base vezes a altura, e a base do meu retângulo é o mesmo comprimento da circunferência. Por quê? Porque, na verdade, o meu exercício, ele vai me dar provavelmente só o raio. Só o raio. Então, com o raio, eu vou achar o comprimento da circunferência, né? Comprimento da circunferência, eu acho com o raio, tá aqui. Né? Comprimento da circunferência a gente acha com o raio, tá aqui, 2πr. E é o mesmo tamanho da base do meu retângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Isso ficou claro aí? Tranquilo?
Exatamente. Cuidado só para não confundir as fórmulas, né? Comprimento da circunferência é 2πr. Agora, área da base, a área é πr ao quadrado. Então, às vezes, aonde você achou isso? Tem que ver o contexto. Ah, aqui, ó. Porque 2 vezes o raio não é o diâmetro, né? Não é isso? O diâmetro não é isso aqui? 2 vezes o raio? É a mesma coisa que eu tô falando aqui. Né? 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, diâmetro vezes o π é a mesma coisa que 2πr. É que essa fórmula aqui não é mais conhecida, né? Então, dá na mesma. A apostila da página 51, ela coloca 2πr em evidência, aqui, ó. Mas eu acho muito trabalhoso, eu acho desnecessário. Vamos trabalhar separadinho com as fórmulas que a gente já conhece, para não complicar mais. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não, o raio não. O raio é a distância aqui, ó. Raio é a distância aqui do centro até a circunferência. O comprimento, ó, com o raio, que é só isso aqui, eu acho o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, certo? O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, o raio, imagina aqui a minha circunferência. Tá aqui.